Hoje em dia, proteger o ambiente não é uma opção, mas sim uma obrigação. Para que possamos continuar a viver em harmonia, temos que proteger a natureza, os animais, as plantas ou até mesmo os espaços que nos rodeiam. Todos estes elementos são imprescindíveis à vida na Terra. O território da Cimbal é fundamental para a preservação de algumas espécies, não só pelas suas características naturais, mas também pelos esforços que têm sido feitos para as proteger. A Cimbal é uma comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo composta por 13 municípios. Os projetos e medidas desenvolvidos neste local têm contribuído para a proteção de várias espécies e para a recuperação de algumas em risco de extinção. As boas práticas agrícolas são um exemplo de uma medida implementada no local e que tem sido muito relevante para a preservação do meio ambiente. A biodiversidade é muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas, o que é essencial à vida de todos os seres vivos, até mesmo do homem. Quando falamos de biodiversidade, referimos-nos à riqueza e variedade do mundo natural, ou seja, o conjunto formado por todas as espécies de seres vivos que vivem num determinado ambiente e que, por serem tão diferentes, o tornam único. Atualmente, o planeta está a sofrer com a perda da biodiversidade, principalmente pelas atitudes dos seres humanos. Assim, é cada vez mais urgente adotarmos medidas que garantam a saúde da natureza. Já ouviste dizer que há espécies ameaçadas? Sabes porquê? Cegonhas, cavalos, pinheiros, golfinhos, abelhas, tubarões, são muitas as espécies que vivem no nosso planeta. Já imaginaste se alguma destas simplesmente desaparecesse? Quando uma espécie começa a ter cada vez menos elementos, corre o risco de desaparecer por completo, deixando de existir na Terra. A estas espécies chamamos espécies ameaçadas. Os seres humanos são os principais responsáveis por algumas espécies estarem a desaparecer. No entanto, o aparecimento de novos animais numa área e o aquecimento global têm contribuído também para a diminuição de espécies. Os seres vivos fazem parte de ecossistemas e estes são essenciais para o equilíbrio do planeta. Sabes o que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto formado por seres vivos e pelas características do ambiente natural onde vivem. Podem-se encontrar diferentes ecossistemas por todo o mundo e o seu tamanho pode variar. Cada um possui diferentes espécies de fauna e flora que se adaptaram para conseguirem viver com as características e recursos do meio ambiente. Os seres humanos estão dependentes dos ecossistemas e por isso devem protegê-los. A esta dependência entre o homem e a natureza chamamos serviços do ecossistema e incluem tudo aquilo que os seres humanos retiram do meio ambiente. Por exemplo, de uma floresta o homem pode retirar madeira, frutos e sementes, o que são bens materiais. Mas também usufrui do facto das árvores reduzirem a poluição do ar e purificarem as águas, o que é um serviço imaterial. As florestas podem ser espaços de lazer, além de tornarem as nossas paisagens mais bonitas. A agricultura e a pesca também dependem da natureza e são atividades muito importantes na vida dos seres humanos. No entanto, se os recursos naturais forem demasiado explorados, vamos todos acabar por sofrer. Assim, é urgente desenvolvermos estas atividades com respeito pela natureza. Quando se pesca em muita quantidade, não damos tempo para que os peixes se reproduzam e corremos o risco de deixar o planeta sem algumas espécies de peixe. A solução para este problema não é deixar de pescar, mas sim praticar uma pesca sustentável. O mesmo acontece com a agricultura. Quando o objetivo é produzir o máximo possível e ganhar muito dinheiro, a agricultura não é sustentável, acabando por produzir alimentos pouco saudáveis num ambiente não saudável. Para que a agricultura e a pesca possam continuar a fazer parte das atividades humanas, devem ser desenvolvidas de uma forma mais ecológica. Um dos locais onde existe este respeito pelo meio ambiente é na Reserva da Biosfera de Castro Verde. Castro Verde, que pertence ao território da Cimbal, foi classificado em 2017 como Reserva da Biosfera. Sabes o que isso significa? Em Castro Verde, a agricultura e os seres vivos vivem em harmonia. Os campos de cereais, além de caracterizarem a paisagem da região, servem de habitat a muitas espécies. Esta forma de estar possibilita a convivência entre o homem, os animais e as plantas, o que deveria acontecer em todo o planeta.
Além da preocupação com uma agricultura mais sustentável e a proteção das espécies, a Reserva da Biosfera de Castro Verde trabalha ainda em soluções para a desertificação e mudanças climáticas e na promoção da identidade e cultura da região. Do território da Cimbal também faz parte a Albufeira de Alqueva, construída sobre o rio Guadiana. Acreditas que Alqueva é o maior lago artificial da Europa? Tem uma extensão de 250 km² e abrange 5 concelhos do Alentejo. Este lago é muito apreciado para a realização de atividades ao ar livre e desportos aquáticos. Se és fã de constelações, Alqueva é o local perfeito para visitares, tendo sido considerado reserva para observação de estrelas. Já ouviste falar no Parque de Natureza de Noudar? Localiza-se a cerca de 8 km da Vila de Barrancos, entre o rio Ardila e a Ribeira de Múrtega, e está inserido na Rede Natura 2000, Zona de Proteção Especial Moura-Mourão Barrancos. Neste parque, que pode ser visitado, estão presentes várias riquezas naturais, como a sua vasta área de montado de azinho, e nele podemos encontrar moinhos de água, bosques selvagens, área de olival e pastagens. O Parque de Natureza de Noudar surgiu com o objetivo de desenvolver medidas de compensação pelo impacto de Alqueva na perda de habitats, a nível dos ecossistemas de montado, galerias ripícolas e matagais mediterrâneos. Através de práticas agrícolas conscientes, as tradições da região são respeitadas, ao mesmo tempo que são implementadas medidas de conservação da natureza. Vamos agora refrescar-nos no rio Guadiana. Este rio nasce em Espanha, em Campo Montiel, e desagua no Oceano Atlântico, entre a cidade portuguesa de Vila Real de Santo António e a localidade espanhola de Ayamonte. Tem um comprimento de cerca de 818 km, sendo o maior rio do sul de Portugal. É neste rio que se localizam duas importantes paisagens portuguesas, Pulo do Lobo e Alqueva. No rio Guadiana vivem muitas espécies de peixes diferentes, alguns migradores e outros em perigo de extinção, o que faz com que seja um local muito importante. O Parque Natural do Vale do Guadiana situa-se no território pertencente aos concelhos de Mértola e Serpa e acompanha o rio Guadiana, desde a cascata do Pulo do Lobo até à foz da Ribeira do Vascão. A paisagem da região é marcada pelas serras de São Barão e Alcaria Ruiva, sendo esta última o ponto mais alto do parque, com cerca de 370 metros de altitude. Para além das espécies aquáticas do rio Guadiana, as aves são um dos grupos de animais mais visíveis no parque. O peneireiro das Torres, por exemplo, é uma espécie bastante rara e ameaçada, encontrando-se em Mértola uma colónia muito importante. Mas a fauna deste parque não fica por aqui. Nesta área existem cerca de 300 espécies de aranhas, anfíbios, mais de 20 espécies de répteis, morcegos, gatos bravos e muitos mais. E aqui também se trabalha na criação de condições para a reintrodução do lince ibérico. A vegetação aqui também é bastante rica, destacando-se os montados de azinho, o sobreiro, as áreas de esteval, as culturas de sequeiro e, mais difícil de encontrar, o trevo de 4 folhas peludo. Todos estes locais fazem parte das áreas protegidas da região do Baixo Alentejo. As áreas protegidas são classificadas assim quando as suas características naturais ou a biodiversidade nelas presente têm uma importância especial e, por isso, precisam de ser conservadas e geridas de forma cuidada. Em Portugal existem várias áreas protegidas, tanto no continente como nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Como podem ver, os municípios que fazem parte da Cimbal têm tido um papel de grande relevância na proteção do meio ambiente. Através de comportamentos mais responsáveis e sustentáveis, têm contribuído para a preservação e recuperação de espécies em perigo e dos espaços que as rodeiam. Esta preocupação com o bem-estar do planeta é um dever de todos. Cabe a cada um de nós respeitar a natureza para que o equilíbrio entre o meio ambiente e o ser humano seja uma realidade. Conto com vocês?